Tá bom? Bem, amados, vamos então à mensagem da noite, palavra de Deus, para o seu, para o meu, para o nosso coração. Vamos lá. Deus na Bíblia é conhecido por diversos nomes. Diversos nomes tem na Bíblia que trazem o nome de Deus. Inclusive tem um livro, foi editado por um professor hebraísta chamado Henrique, e eu prefacei esse livro, Os 70 Nomes de Deus. Ele pegou os nomes de Deus no hebraico, porque à medida que Deus ia se revelando no Antigo Testamento, surgiu o nome. Adonai quer dizer Senhor, El Shaddai, Todo-Poderoso, Nissi, Senhor nossa bandeira, e assim vai. Então Deus tem nomes, e no Antigo Testamento, um dos nomes de Deus é Senhor dos Exércitos. Javé Sabaoth seria o nome em hebraico. E essa ideia de Senhor dos Exércitos é aquele que peleja as nossas guerras. E muitas são as guerras que nós enfrentamos. Guerras de toda ordem, guerra emocional, guerra financeira, guerra conjugal, guerra espiritual. A gente vive em guerra. E aí, se fosse fazer uma pergunta, quem gostaria de não ter mais guerra? E eu fiquei pensando, o que seria não ter guerra? Seria ter paz plena, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de angústia, nenhuma perturbação. Isso seria não ter nada disso. Só que eu refleti que isso aqui não vai ter na terra, porque na terra sempre teremos o quê? Guerra. Na maioria das vezes não sabemos o que fazer. E eu quero ler um texto com você que é pano de fundo de uma história que Israel viveu. O povo de Deus enfrentou muitas histórias. O texto que vamos ler da Bíblia, ele também influenciou Lutero a escrever o hino Castelo Forte é Nosso Deus. Quem lembra desse hino? Castelo Forte é o nosso Deus, não é isso? Eu não sei o ritmo, mas eu sei que é isso. Ele se inspirou nesse texto que vamos ler, Martim Lutero. Esse texto tem como pano de fundo guerras, seja elas quais forem. Óbvio que no texto que vamos ler tem uma histórica específica. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia no texto que inspirou Lutero a escrever Castelo Forte e no texto que fala sobre esse contexto das guerras ou possíveis guerras. Salmo 46. Abra a sua Bíblia. Salmo 46. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia ou nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Brama nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele faz cessar, ou ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode pegar o versículo 11 e personalizar e dizer assim: o Senhor dos Exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Vamos lá, 1, 2, 3 já. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó
versículo 9 para terminar. Ele faz cessar. Esse é o tema da palavra dessa noite. O Deus que faz cessar as guerras. Vamos repetir isso? Vamos lá, não sei se você vai botar aqui na tela. Vamos ler junto aqui esse tema, coloca aí para nós. O Deus que faz. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida ao nosso coração, à nossa mente. Abençoa cada vida que aqui veio ouvir da tua palavra. Abençoa, Senhor, cada coração, meu Deus, em nome de Jesus, debaixo da autoridade da tua palavra, do teu Espírito Santo, eu quero transmitir aquilo que vem do Senhor. Então, Pai, abençoa a nossa mente, nesses minutos que temos, perdoa os meus pecados, cubra-me com teu sangue, limpa-me, purifica-me, usa-me, esconde-me atrás da tua cruz, para transmitir a palavra de Deus. Assim, eu oro com gratidão no nome de Jesus. Amém. Amém. É bem verdade que existem salmos preferidos. Quer ver? Uma pergunta. Desse lado aqui, quem tem um salmo preferido? Levanta a mão assim. Fala aí, rapidinho. Esse lado aqui, um salmo preferido. Fala aí. Não entendi nada, mas tudo bem. Tá bom. Esse lado aqui, um salmo preferido. 23. Sai esse lado aqui. Oi? Um salmo preferido aí, não tem ninguém não? 46. Então, existem salmos preferidos. Os salmos que se popularizaram, 23 e 91. Não é isso? É assim ou não é? Mas o Salmo 46, preste bem atenção. Para diversos estudiosos, ele faz parte de uma trilogia, 46, 47, 48. Uma trilogia de um pano de fundo que fala sobre exaltação a Deus e tem um teor profético, futurístico, mesmo sendo um salmo. De outro modo, outros estudiosos entendem que esse salmo está dentro de uma correlação histórica. Correlação esta que nos remete a 701 a.C., porque, diga comigo, todo texto tem contexto. Se eu não entender o contexto, eu vou usar o texto para pretexto e não vou dizer o que está no texto. Então, trazendo o contexto do texto do Salmo 46, inclusive eu preguei esse salmo aqui a primeira vez que eu pisei nessa igreja. Se você não sabe, foi o Salmo 46. Então, em 701 a.C., Senaqueribe invadiu o reino de Judá. Tomou 46 cidades. O rei de Judá, Ezequias, enviou mensagem de submissão, tentando resolver o problema. Olha só, acompanhada de valiosos presentes. Ou seja, o rei Senaqueribe veio, se acampou de 46 cidades. O rei Ezequias, tentando resolver o problema, falou: vou mandar alguma coisa lá para ele, vou tentar fazer uma política aqui de boa vizinhança para ver se ameniza o problema. E aí então ele mandou presente, mas o monarca assírio, ou seja, Senaqueribe, ele não se satisfez e queria a rendição total de Jerusalém, o que obviamente o rei Ezequias recusou. Ok, esse é um pano de fundo. Onde é que está escrito isso? Para você ler em casa, para quem gosta de Bíblia, você vai pegar, marcar aí na sua canetinha, vai ler em casa, 2 Reis, capítulo 19, versículo 5 e 6, 2 Reis, capítulo 18, Isaías 36 e 37. É o contexto histórico que possa aplicar ao Salmo 46. Continuando, até esta época, que eu estou citando aqui histórica, a Judá servia a Síria, o que era uma forma, irmãos, de escravidão. Assim, o rei Senaqueribe, o homem do pecado, o dominador daquela época, detinha parte das terras de Israel. Muito bem, a história continua. O rei da Síria cobrava um imposto de 300 talentos de ouro. Olha só o que diz o texto sagrado: deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro, e que ele, rei de Judá, as cobria. Está em 2 Reis, capítulo 18, verso 15 ao 16. Pastor, não estou entendendo, preste bem atenção, para ser didático. Ezequias, rei de Judá, rei de Israel, Senaqueribe invadiu e foi tomando terra.
tomou 46 cidades. Só que ele queria o controle total. O inimigo só quer uma brechinha, meu filho. Já para o teu vizinho assim, só uma brechinha, irmão. Uma lasquinha assim, pequenininha. Não precisa de abrir a porta, não, é só um. Ele vai entrando devagarzinho, igual aquela goteira. Quem já viu goteira? Goteira vai pingando, vai pingando, vai pingando, vai pingando. Daqui a pouco ela causa uma erosão. O esposo da Léa Mendonça ligou para mim, parente do Antônio, logo quando eles estiveram aqui, pastor, tem um sítio, ele quer vender o sítio para a nossa igreja. Aí eu fui lá no sítio, lá em Petrópolis, cheguei lá no sítio, aí rapaz, tinha uma área lá que tinha um pedação de terra que caiu, e uma rocha. Falei, pastor, o que é isso? É pastor Sérgio, não é isso? Falei, pastor Sérgio, o que é isso? Ele falou, pastor, isso aqui é quando vem a chuva, tem as árvores aqui, fica pingando. Aquela pingadinha fez uma destruição. Olha aí, quem já teve goteira em casa, que destruiu tudo? É assim, meu amigo, o inimigo vem entrando sorrateiramente. Aí o que o rei Ezequias fez? Vou resolver o problema. Estou em guerra, é uma dificuldade. Como que eu vou resolver? Eu vou dar presente para esse cara. E aí acabou que ele exigiu R$300 de imposto, ou melhor, não reais, né? Porque eu falei reais, mas o texto tem aqui a classificação exata. Vamos lá? Ezequias, toda a prata, tal. Aí diz aqui, ó, ele deu 300 talentos de ouro. Não era nada de real não, pelo amor de Deus, gente, de ouro. E aí então, em 2 Reis 18, 15, 16, no desespero, ele começou a arrancar as maçanetas da porta do templo para dar para o cara. Que isso? Para resolver problema. Diga para o teu vizinho aí, problema se resolve com Deus, debaixo da direção de Deus, da orientação de Deus, e não de acordo com a tua cabeça. Irmãos amados, muitas das vezes tentamos resolver os nossos problemas do nosso jeito. Todavia, o único jeito que tem garantia de sucesso é resolver o problema do jeito de Deus, não do meu jeito, que faz tudo como lhe agrada. Então, baseado nesse texto, pergunta de trouxa aqui, quem tem problema para resolver, fala assim, amém? Então eu quero lhe apresentar o jeito que Deus tem para resolver problema, ok? Tema da mensagem, o Deus que faz cessar as guerras. O Salmo 46 é um salmo da tribo de Corá, dos filhos de Israel, que diz o seguinte, versículo 9, ele faz cessar a guerra. Ok, por que eu coloquei, ou melhor, as guerras? Por que eu coloquei o tema da mensagem, o Deus que faz cessar as guerras? Por quê? Porque a guerra nunca cessa. Guerras são cessadas, a guerra continua. Amém ou não? Enquanto estiver nessa terra vai ter a guerra contra o pecado, a guerra contra o diabo, a guerra contra o mundo. Por que muitos cristãos estão morrendo na fé? Estão esvaindo, ou seja, não conseguindo se manter na fé, porque esqueceram que estamos debaixo de uma guerra espiritual. O Deus que faz cessar as guerras. Versículo 1, Bíblia aberta, Salmo 46. Olha o que está escrito aí. Deus é. Primeira frase, Deus é. Verbo ser. Deus é. Se eu quero que Deus cesse essa guerra que eu estou passando, eu devo reconhecer que Ele é. Ele é o quê? Ele é para quem? Diz o texto, Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Querido irmão, se você deseja que essa guerra seja cessada, reconheça que Deus é, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu esconderijo, Ele é a sua força, Ele é o socorro bem presente. Enquanto não reconhecemos que Ele é, na tentativa de fazer passar com a guerra, acabar com a guerra, nós criamos mais confusão. Foi o que aconteceu com Ezequias. Quanto mais ele pagava, o inimigo queria. Ezequias pensou,
eu vou resolver dando dinheiro para esse cara. Não se resolve. Não se resolve problema alimentando problema. Resolve problema em Cristo Jesus. Reconheça que Deus Ele é poderoso para agir, Ele é poderoso para atuar, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para realizar. Ele simplesmente e Ele pode fazer isso agora. É o que diz Isaías 43:13. Antes que houvesse dia eu era, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir que Deus venha realizar um milagre. Então, meu irmão, eu preciso reconhecer que Deus é meu refúgio. Agora, se Deus é meu refúgio, então eu não vou me refugiar em subterfúgios dessa terra. Se Deus é o meu refúgio, eu não vou procurar refúgio em subterfúgios dessa terra. Você está procurando refúgio aonde? Quem é o teu refúgio? Quem é a tua fortaleza? Quem é que te fortalece? Quem é que te ampara? Quem é que te dá forças? Muitas das vezes nós queremos procurar refúgio nessa terra, e nessa terra nós não vamos encontrar o refúgio que vai nos dar fortaleza. Porque se refugiar não é se esconder e nem andar escondido. Se refugiar é andar debaixo das asas do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você nessa noite decidir se refugiar em Deus, reconhecendo que Ele você não vai mais ficar desesperado tentando resolver problema, porque você tem um Deus que tem totais condições de resolver esse problema. Você não sabe como, eu não sei como, Ele não é mágico, mas Ele é Deus de milagre. Ele é Deus de milagre. Nós estamos aí com ela aí, tratamento aí, 12 mil reais por mês, cadê dinheiro? O SUS não libera, só com 12 anos, 12 né? 18 anos. E aí? Estamos no processo. Quem vai resolver esse problema? Eu conheço um Deus, que o nome dele também é Javé Jireh, o Deus da providência. Eu conheço um Deus que o nome dele é Javé Rafá, o Deus que cura. Eu conheço um Deus que o nome dele é Javé Tsineku, o Senhor é a nossa justiça. Eu conheço um Deus que o nome dele é Javé Tsibaô, o Senhor dos exércitos. Ele peleja por mim e Ele peleja por você. A fé vai muito mais do que abstração. A fé vai muito mais do que teoria. A fé vai muito mais do que filosofia. A fé vai muito mais do que subjetividade. A fé vai muito mais do que estou passando um probleminha. Você em Deus, você vai vencer e vai vencer e vai vencer, porque ninguém vai poder impedir a tua vitória. Ninguém vai impedir. Lutas vai ter, mas ninguém vai impedir. Então, na verdade, o Salmo 46 apresenta que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. No momento mais angustiante, no momento mais intrigante, o socorro vem, e ela vem da mão do Senhor. A sua vida não depende da palavra de um homem, a sua vida e a minha vida depende da palavra de Deus. E quando Deus libera a palavra, Ele faz. O Ezequias deu mole. Por que ele deu mole? Porque na verdade o que aconteceu? O rei Ezequias, ele tentou fazer aliança com o inimigo. Não tem como resolver problema de aliança com o diabo. Não tem como resolver problema se aliançando com o inimigo. Não, eu vou abrir mão de nada. Não abra mão da sua fé, não abra mão da sua família, não abra mão da sua casa, não abra mão da sua vida, não abra mão do seu casamento. Saiba que Deus é o teu refúgio e Ele é a tua fortaleza. E Ele está com você, e Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Meu irmão, é o Deus que faz cessar as guerras. Olha o que fala o versículo 10. Coloca na tela aí, por favor. Versículo 10, vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Vamos lá, 1, 2, 3 já.
Número 2, o Deus que faz cessar a guerra, e Ele faz, então primeiro eu tenho que reconhecer que Ele faz, que Ele é. Mas agora, o que Ele faz? Aquietai-vos e sabei, Ele faz cessar a guerra em mim primeiro. Eu vou repetir. Ele faz cessar a guerra em mim primeiro, para depois através de mim. Olha para cá, meu irmão. Deus faz cessar a guerra em mim primeiro. Você pode estar debaixo de uma batalha, de uma guerra aqui hoje. Eu não sei qual. Mas para que Ele venha agir, primeiro Ele tem que fazer cessar a guerra dentro de você. Dentro de mim. Em você. Ou seja, o Deus que faz cessar a guerra, primeiro faz cessar a guerra dentro de mim. Porque enquanto você estiver em guerra internamente, esse problema não vai ser resolvido. Enquanto você estiver em guerra consigo mesmo, essa luta não vai ser vencida. Aqui é Taiva, ele está dizendo assim, ó, fique quieto, acalme o coração, aquiete sua alma. Primeiro eu quero cessar a guerra dentro de você, para depois cessar fora de você. Porque quando nós estamos em guerra dentro, fora está tudo em guerra. Sim ou não? Sim ou não? Porque se dentro de mim está tudo em guerra, fora de mim eu vou ver só guerra. Porque eu preciso primeiro que Deus cesse a guerra dentro de mim. Pastor, não estou entendendo, então eu vou te explicar. Você está com dificuldade, com luta, com guerra, com problema. Ok. Deus vai resolver? Vai. Mas primeiro Ele tem que resolver dentro de você. Por isso que Ele está dizendo, aquietai-vos. Deus não opera no meio de maluquice, de bagunça, de coisa louca. Deus não opera no meio de confusão. O Deus da Bíblia é o Deus da paz e não da confusão. O Deus da Bíblia é o Deus que gera paz e não briga. O Deus da Bíblia é o Deus que gera amor e não ódio. O Deus da Bíblia é o Deus que gera santidade e não prostituição. O Deus da Bíblia primeiro faz cessar a guerra em mim. Pastor, explica, vou explicar. Vamos lá. Quem aqui está muito endividado? Endividado, está com dívida pra caramba. Tem alguém aí? Se tiver, fala amém? Tem alguns aí. Aí eu vou e te pergunto, será que você está com dívida mesmo? Porque a gente confunde as coisas. Dívida é uma coisa, compromisso é outra coisa. Vou repetir. Aí o cara está em guerra aqui, ó, na cabeça dele, está ficando pirado da cabeça. E aí, eu estou em guerra. Caramba, como é que... Aí, como é que Deus vai agir se ele está maluco aqui dentro? Ele não vai ver Deus agir. Quem está entendendo? Vou de novo então. Tem gente que não tem dívida, tem compromisso. O que é compromisso, pastor? Você tem que comer. Você tem que beber. Você tem que botar gasolina no carro. Você que tem negócio, você tem que manter aquela porta aberta. Então você não tem dívida, tem compromisso. Dívida é o que é subtraído sobre aquilo que é compromisso. Ou seja, está aquém daquilo que é meu compromisso. Se eu tenho que todo mês pagar internet, alguém aqui não tem internet em casa? Levante a mão. Só tem uma. Todo mundo tem. Até índio tem hoje. Até as tribos de indígena. Por quê? Por que a maioria tem? Você sabe? Sabe não? É porque nós estamos no mundo. E no mundo nós somos influenciados. E aí hoje, você não comunica com ninguém se você não tiver. Aí o cara, isso é compromisso ou é dívida? Hã? É compromisso. Pode ser cortado? Depende. Pode ser cortado se você não trabalha com isso. Pode ser cortado se isso não te gera nenhum dinheiro. Pode ser cortado se isso não vai facilitar a sua vida. Então, amados, por isso que ele fala, primeiro eu quero cessar a guerra dentro de você, para depois cessar a guerra através de você. E aí então Deus vai cessar a guerra fora de você. Primeiro ele tem que acalmar o teu coração. Aquietai-vos. O Ezequias estava inquieto, tentando resolver do jeito. Aí o que ele fazia? Tentando resolver do jeito dele. O que ele fazia?
Ele ia lá dando dinheiro para o rei Senaqueribe, chegando a dar 300 talentos de ouro. Chegou o desespero tão grande dele começar a tirar a maçaneta do templo para poder dar, para ter paz. Irmãos, não se resolve as coisas do nosso jeito. Então, se eu quero que Deus cesse a guerra, eu tenho que pegar a palavra de Deus e botar dentro de mim. Olha o que fala o Salmo 27. Espera, pois, pelo Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu. Espera, pois, pelo Senhor. Então eu tenho que esperar no Senhor e pelo Senhor. E aí eu vou animar o meu coração. O ânimo é o agente ativador do ser. Ânimo está ligado à alma. Então, se dentro de mim eu estiver perturbado, como é que eu vou ter cabeça para sentar e colocar o que é dívida, o que é compromisso? Outra, às vezes, não é compromisso, é dívida mesmo. Aí o que eu tenho que fazer? Reconhecer o que é dívida, sentar, anotar, calcular e ver se eu vou ter como pagar. Se eu não tiver como pagar, com a cabeça tranquila, eu vou negociar. Já percebeu que gente que cobra, empresas que cobram, que hora que eles ligam? Sempre de manhã cedinho. O cara nem acordou, não é assim? Porque não dá tempo nem de você refletir. Então você tem que sentar, sentar, calcular, ok? Negociar. E negociar não é negociar numa posição de quem está. Negociar é negociar por cima. Você quer pagar. É diferente de quem não quer pagar. Então, amado, por isso que para ele cessar a guerra, primeiro ele tem que cessar onde? Vamos lá então, Deus, cessa a guerra dentro de mim primeiro. Porque às vezes quem está gerando guerra é quem? Sou eu mesmo. Me explica, pastor? Explico. Dentro da ordem da psicologia, a gente vive de compensação. Então eu vou compensar o meu status emocional. Como que eu vou compensar? 2, comprando ou comendo. Eu vou repetir. Como é que eu compenso o estado emocional? Isso é quase regra, não é regra, mas é quase regra. Comprando ou comendo. E tem uns que comem muito, mas o sistema biológico é tão bom que fica magro daquele jeito ali, ó. Bicho ruim, rapaz. Entendeu? Então, na verdade, eu acabo trazendo guerra pior para mim. Porque eu, dentro de mim, estou em guerra. Então, eu preciso que Deus cumpra essa palavra. Ou que isso aconteça comigo. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é. Aquietai-vos quer dizer literalmente, não mexo em nada. Descanse. Pelo fato de Ezequiel e de seus líderes terem permitido que Deus fosse Deus, ele os livrou de seus inimigos. Foi assim que o rei Ezequias orou. Olha a oração dele em 2 Reis 19, 6 e 7. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor, és o Senhor e Deus no céu e na terra. Irmãos, Deus faz cessar a guerra, mas primeiro quer fazer cessar dentro de mim. Eu vou ir para o terceiro tópico e terminar e orar com você, mas preste atenção, rapidinho. Quando Jesus ensinou em Mateus 6, 25, olha o que ele ensinou: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é vez de vestir. Quem passou dessa fase? Está chegando o Natal, já começa a ficar desesperado. Meu Deus, como é que eu vou comprar minha roupa? Meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus, para fazer aquela farofa, aquela rabanada. Meu Deus, quem passou dessa fase de ficar desesperado, preocupado? Levanta a mão assim, já passou da fase? É, rapaz, alguns amadureceram. Porque tem gente que é desesperado, já está nervoso. Meu Deus, como é que vai ser? Deus está dizendo essa noite, está me usando: não andeis ansiosos
quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem quanto ao que vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Coloca aí, jovem. Olha o que Jesus disse, 26, vai. Observai as aves. Vamos lá. Para observar a ave do céu, se eu estiver agitado, perturbado, eu vou parar para observar a ave do céu? Não. Aquietai-vos. Meu amigo, aquieta o teu coração. Você quer resolver tudo do seu jeito? Confia mais em Deus, descansa mais em Deus e saiba que Ele tem o controle da sua vida, da sua família e da sua história. Então, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Pode acrescentar um dia, pode acrescentar 1 metro, pode acrescentar... Nós não podemos fazer nada, porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não costuram, não fiam, não costuram. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O que Deus está nos ensinando? O Deus que faz cessar a guerra, eu vou repetir, Ele quer fazer cessar primeiro dentro de mim. Porque se eu estiver bem, aqui dentro, aqui fora vai estar tudo bem. Não é qualquer coisa que vai me afligir, não é qualquer coisa que vai me aborrecer, não é qualquer coisa que vai tirar a minha paz, não é qualquer postagem. Tem gente que está tão nervoso que vê uma postagem na internet já fica furioso, já quer matar todo mundo. Sim ou não? Meu querido, isso não é o Evangelho. O Evangelho é paz, o Evangelho é alegria, o Evangelho é Jesus em nós. Então Deus vai cessar a guerra, mas primeiro vai cessar dentro de mim. Em último lugar, e aqui nós terminamos, diz o texto: Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Isso aconteceu, esse versículo se cumpriu na vida de Israel, na direção de Ezequias. Diz o texto: Deus está no meio dela. O Deus que faz cessar a guerra, primeiro Ele é, segundo Ele faz, terceiro Ele está. Ele está onde? Ele está com você, Ele está em você, e Ele quer agir através de você. Então o texto diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Irmãos, Deus socorreu Jerusalém. Quando o dia amanheceu, sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo do Senhor, matou 185 mil soldados assírios e mandou o Senaqueribe de volta. Já pensou? Dormiu. Eu vou profetizar aqui essa noite. Se você não entendeu, eu vou repetir. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Quem recebe essa palavra? Então por que você está tão abalado? Tão abalado? Eu sei que tem hora que as coisas abalam. Já aconteceu coisa na minha vida que antigamente eu tirava de letra. Hoje, quando acontece, minha perna fica mole. Fica me bamba. Quem já teve essa experiência aí? Né? Eu tinha coisa lá atrás que vinha, eu matava no peito. Pá, pode vir. Vem, pá, fazia o gol. Mas de um tempo para cá tem coisa, quando vem a perna já fica mole. Aí tu, caramba, mas está confiante no Senhor. Então olha o que diz o texto: Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará aí antes de amanhecer o dia, entre 5 da manhã para 6 da manhã. Deus enviou um anjo, matou 185 mil soldados assírios, de uma vez só. Aí, ainda mandou Senaqueribe para casa, porque Senaqueribe ouviu um ruído.
Diz o texto sagrado, vamos ler, bota aí 2 Reis, pessoal ver, 2 Reis capítulo 19, versículo 6, eu vou terminar aqui, 2 Reis 19, 6, coloca aí, olha o que diz o texto sagrado, quem está prestando atenção, irmão? Amém? Então, ó, Isaías ele disse, dizei isto ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais o servo do rei da Síria blasfemaram de mim. Vai em frente. Eis que meterei nele um espírito, e ele ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nele eu farei cair morto a espada. Terminou? Versículo 8. Voltou, pois, Rabsaque, e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laques. O rei ouviu que a respeito de Tiraca e o rei de Etiópia se dizia, eis, saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiro a Ezequias, dizendo, assim falarei a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confiar, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Para quê? O inimigo não desiste, tentou o tempo todo tirar a parte de Ezequias. Eu quero dizer essa noite aqui, o inimigo não desiste, vai ficar essa semana toda tirando a tua paz. Então você vai decidir, se você vai sair daqui com a palavra profética, ou se você vai receber a palavra do inimigo. Porque a palavra do inimigo às vezes vem numa postagem. A palavra do inimigo às vezes vem com um amigo de trabalho. Tu chegou para trabalhar e vê aquela palavra. A palavra do inimigo às vezes vem através de um colega, às vezes vem através de um irmão em Cristo que empresta a boca dele para o diabo. Então preste bem atenção, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Quando eles acordaram, 185 mil soldados assírios mortos, só tinha cadáver. Irmãos amados, quem dormiu confiando que Deus opera, quem dormiu confiando que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, quem dormiu confiando que Deus é socorro bem presente na hora da angústia, quem dormiu recebendo a palavra, imagine Deus entrando aqui agora e dizendo para mim e dizendo para você, Primeira Igreja Batista em Parque Eldorado, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus diz, aquieta o teu coração. Irmãos amados, quem dormiu com o coração acalentado, Deus estava no meio dela. De manhã, quando eles acordaram, começaram a andar no arraial, cadáver, cadáver, cadáver. Cadê o inimigo? Cadê o inimigo? Cadê a guerra? Cadê o exército? Cadê os assírios? Cadê? Cadáver, cadáver, cadáver. Ih, cadê o Senaqueribe? Deu num pé, foi embora. Acabou a guerra. Você pode ficar de pé? Eu quero profetizar, você vai dormir essa noite. E quando você acordar amanhã, essa guerra que você está enfrentando, o Senhor vai dar cabo dela em nome de Jesus. Essa guerra que você tem lutado com ela, o Senhor vai dar cabo dela, porque Ele é Deus que faz cessar a guerra. Olá, meus amados, graça e paz. Eu quero convidar você com toda a alegria do meu coração para fazer parte desse canal Edificando Vidas. Então você precisa fazer o que? Dar o seu like, apertar o sininho para receber as notificações. Então curte, assine e se torne um inscrito desse canal que chegou para abençoar vidas, edificando vidas. Que Deus abençoe você, é uma alegria ter você conosco.